Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta simples e assustadora. E se tudo o que a ciência te ensinou sobre algo muito importante estivesse errado por décadas? Hoje você vai descobrir um erro tão silencioso, tão aceito e tão repetido que ninguém percebeu que ele estava moldando tratamentos, livros, pesquisas e decisões no mundo inteiro. Um erro que não foi cometido por uma pessoa, mas por gerações inteiras. E o mais chocante é que a verdade sempre esteve ali, visível, ignorada apenas porque parecia impossível. Fica até o final, porque quando você entender como esse erro foi descoberto, você nunca mais vai olhar para a ciência da mesma forma. Durante décadas, a ciência acreditou estar absolutamente certa sobre uma das dores mais comuns da humanidade. Úlceras no estômago eram vistas como resultado direto de estresse, má alimentação e excesso de acidez. Livros médicos, universidades e hospitais repetiam a mesma explicação sem questionar. Milhões de pessoas viveram com dor, restrições alimentares, cirurgias e tratamentos caros, acreditando que estavam pagando o preço de um estilo de vida errado. O que ninguém suspeitava é que essa certeza escondia um erro gigantesco, silencioso e persistente. Um erro que não durou anos, durou gerações. E o mais assustador, a verdade sempre esteve ali, visível, ignorada apenas porque parecia impossível. O estômago humano é um dos ambientes mais agressivos do corpo. Seu ácido é capaz de dissolver alimentos, destruir micro-organismos e impedir quase qualquer forma de vida. Por isso, a ciência criou uma regra absoluta: nenhuma bactéria poderia sobreviver ali. Essa ideia se tornou tão sólida que ninguém ousava questioná-la. Quando surgiam inflamações, feridas e dores internas, a explicação parecia simples: o próprio corpo estava se atacando por causa de hábitos ruins. Mas havia um detalhe estranho. Muitos pacientes mudavam de alimentação, reduziam o estresse, tomavam medicamentos e mesmo assim as úlceras voltavam. O problema persistia, o sofrimento continuava e a ciência apenas aceitava que aquilo era normal. Tudo começou a mudar quando dois pesquisadores decidiram observar o óbvio com outros olhos. Ao analisar amostras do estômago humano com mais atenção, eles encontraram algo que não deveria estar ali. Uma bactéria viva, ativa e resistente ao ácido. Ela se escondia nas paredes do estômago, protegida por uma camada especial que a tornava praticamente invisível para os métodos tradicionais. Seu nome era Helicobacter pylori. Aquela descoberta não era apenas surpreendente, era ofensiva para a ciência da época, porque significava que décadas de certezas estavam erradas. E quando a ciência se sente ameaçada, ela não aceita, ela resiste. Os estudos foram rejeitados, as publicações foram ignoradas, os pesquisadores foram ridicularizados. Afinal, aceitar aquela bactéria significava admitir que a medicina havia tratado milhões de pessoas da forma errada. Significava admitir que cirurgias, remédios e diagnósticos estavam baseados em uma ilusão coletiva. Para provar que estavam certos, um dos cientistas fez algo impensável: ingeriu a própria bactéria. Dias depois, desenvolveu inflamação, dor, sintomas claros. Em seguida, tomou antibióticos e se curou completamente. O experimento não apenas chocou o mundo, ele forçou a ciência a admitir o erro. O tratamento das úlceras mudou, milhões de pessoas foram curadas, mas o mais importante não foi a cura, foi a lição. Esse não foi um caso isolado. Durante muito tempo, a ciência também acreditou que grande parte do nosso DNA era inútil. Chamavam de DNA lixo, sequência sem função, restos da evolução. Por décadas, essas regiões foram ignoradas. Hoje sabemos que elas controlam a ativação dos genes, influenciam doenças, moldam características físicas e mentais. Aquilo que era considerado lixo, na verdade, era um dos sistemas mais importantes do corpo humano. A ciência não descobriu isso por acaso, descobriu porque alguém decidiu questionar um rótulo confortável demais. Outro erro histórico aconteceu quando se acreditava que o cérebro humano não produzia novos neurônios após a infância. Durante gerações, médicos afirmavam que as células cerebrais apenas morriam e nunca se renovavam. Hoje sabemos que o cérebro pode sim criar novos neurônios mesmo na vida adulta. Esse erro atrasou tratamentos, pesquisas e esperanças por décadas. Milhões de pessoas foram consideradas sem chance de recuperação porque a ciência acreditava em uma limitação que simplesmente não era real.
E talvez um dos erros mais impactantes tenha sido acreditar que o universo era estático, que tudo estava parado, imóvel, eterno. Essa ideia dominou a astronomia por anos, até que observações mostraram que todas as galáxias estavam se afastando umas das outras. O universo estava se expandindo. A própria noção de Big Bang nasceu dessa correção. A ciência teve que aceitar que não apenas estava errada, mas que estava olhando para o cosmos com uma lente completamente distorcida. Esses erros não aconteceram por falta de tecnologia, eles aconteceram por excesso de certeza. Quando uma ideia se torna confortável, ela deixa de ser questionada. Quando todos acreditam, ninguém investiga. Quando ninguém investiga, o erro se fortalece. A ciência não erra porque é fraca, ela erra porque é humana, e humanos se apegam a certezas. O problema não está em errar, está em se recusar a duvidar. Ao longo da história, quase todas as grandes descobertas começaram como ideias ridicularizadas. A Terra girando em torno do Sol, a existência de micro-organismos, a origem das doenças, a expansão do universo. Tudo isso já foi considerado absurdo. O padrão se repete, alguém observa algo diferente, a maioria rejeita, o tempo passa e a verdade acaba se impondo. Não porque foi aceita, mas porque não pôde ser ignorada. Agora imagine quantas verdades hoje ainda estão sendo tratadas como impossíveis. Quantas respostas estão sendo ignoradas porque não combinam com teorias antigas? Quantos dados são descartados porque não se encaixam nos modelos atuais? Quantos pesquisadores são silenciados porque ameaçam certezas? A história mostra que a ciência não avança apenas descobrindo coisas novas, mas principalmente abandonando ideias velhas. O mais inquietante é perceber que, neste exato momento, a humanidade pode estar vivendo dentro de novos erros que só serão percebidos no futuro. Talvez doenças que hoje não entendemos tenham causas simples que ainda não aceitamos. Talvez fenômenos naturais tenham explicações ignoradas. Talvez o próprio conceito de tempo, consciência ou realidade esteja baseado em interpretações incompletas. E no futuro, alguém olhará para a nossa época e dirá: como eles não perceberam isso antes? A ciência é uma construção em constante correção. Cada geração acredita estar no auge do conhecimento, e cada geração seguinte descobre que aquilo era apenas mais um degrau. O verdadeiro inimigo do progresso não é a ignorância, é a arrogância intelectual. É acreditar que já sabemos o suficiente, é fechar a porta para a dúvida, porque toda grande resposta nasce de uma pergunta que parecia inconveniente. Quando a ciência demora décadas para perceber um erro, ela não está apenas corrigindo um detalhe técnico, ela está revelando o limite da mente humana. Está mostrando que nossa visão da realidade é sempre parcial e que aquilo que chamamos de verdade é muitas vezes apenas a melhor explicação disponível naquele momento. A história não é feita de certezas eternas, é feita de ajustes constantes. Talvez o maior mistério não seja aquilo que ainda não descobrimos, mas aquilo que acreditamos já ter entendido. Porque é exatamente aí que os maiores erros se escondem, nos lugares onde ninguém mais olha, nos conceitos que ninguém mais questiona, nas respostas que parecem simples demais para serem revistas. E agora vem a pergunta mais desconfortável de todas. Qual será o erro da nossa geração que só será percebido daqui a 50, 100 ou 200 anos? Qual verdade de hoje será considerada absurda amanhã? Qual certeza atual será vista como ingenuidade no futuro? Se você chegou até aqui, você não aprendeu apenas sobre ciência. Você aprendeu sobre humildade, sobre dúvida, sobre a importância de questionar até aquilo que parece absoluto. Porque a história mostra que os maiores erros não nascem da falta de conhecimento, mas sim da certeza excessiva. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a ciência, comenta verdade, deixa o like e se inscreve do canal, porque alguns dos maiores segredos do mundo ainda não foram descobertos, apenas ainda não foram questionados.